A paz de Deus a você, meu irmão, minha irmã, que está escutando essa meditação. Conforme conversamos nos assuntos anteriores, a igreja ela é um projeto de Deus para salvar todo aquele que crer no Senhor Jesus. E essa salvação foi prometida a Israel. A eles foi anunciado o Messias, e ele veio, Jesus Cristo veio para os seus, e eles não o receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. E é aí que entra em cena a igreja, uma revelação de Deus qual foi manifesta no Novo Testamento, mas que nas entrelinhas das escrituras do Antigo Testamento, ela sempre foi citada pelos profetas. Israel não foi substituído pela igreja, mas a igreja, ela é a revelação dos filhos de Abraão pela fé, dos filhos de Deus por meio da promessa de Jesus Cristo nosso Senhor. Salvação, julgamento, ira de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, estes são assuntos que podem ser compreendidos melhor se entendermos que tudo isso já foi pré-anunciado na Páscoa. Não é à toa que está escrito em João, capítulo 6, no verso 53 ao 56, que quem não comer a carne e o sangue de Jesus não tem vida em si mesmo. Por outro lado, quem isso fizer, ele o ressuscitará no último dia. Só esse discurso já revela a proposta da salvação, porque se os mortos serão julgados no juízo final, significa que basta estar vivo no último dia para ser poupado do juízo. E da mesma maneira, Deus propôs ao povo de Israel uma salvação por meio da Páscoa. Isso está escrito em Êxodo capítulo 12. Observe só, a celebração da Páscoa ela pode ser dividida em 3 etapas, que são elas: o ritual, o testemunho e a profecia. O ritual funcionava da seguinte maneira: a congregação de Israel deveria escolher um cordeiro dentre as suas crias com as seguintes características: um macho sem defeito. Este era sacrificado à tarde e seu sangue utilizado para molhar as ombreiras e as vergas de madeira da porta das suas casas. E isso serviria de sinal que aquela casa celebrou a Páscoa do Senhor. E então ali a família celebrava comendo a carne do cordeiro que foi sacrificado, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Agora você percebe a forte conexão que essa antiga Páscoa ela tem com a crucificação de Jesus? O que João Batista falava de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Jesus era um homem sem pecado e o seu sangue molhou o madeiro da cruz. É por isso que Jesus foi morto no dia da Páscoa. Por isso que antes de ser morto, ele estabeleceu uma nova cerimônia chamada Ceia do Senhor. Isso é uma transição da antiga aliança para a nova aliança, porque cumprindo-se a Páscoa do Senhor no dia da crucificação de Jesus, então se estabelece uma nova celebração chamada Santa Ceia. Depois dessa etapa que chamamos de o ritual da Páscoa, vinha uma segunda etapa chamada o testemunho. E essa etapa ela está ligada com a etapa anterior, porque quando Deus veio ensinar os israelitas a celebrar a Páscoa, ele falou as seguintes orientações. Eu vou ler para você no verso 14 do capítulo 12 de Êxodo. Está escrito assim: Este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus pediu que a Páscoa fosse celebrada uma vez ao ano, por memória, para dar o seguinte testemunho: que Deus feriu os egípcios na sua ira, mas livrou as casas dos israelitas. Livrou do quê? Livrou da morte, porque os primogênitos do Egito eles foram mortos. Por meio da fé na celebração da Páscoa, os israelitas foram poupados da morte. E isso aconteceu porque a ira de Deus, ela está sobre o pecado da humanidade. Nesse contexto, ela estava sobre o pecado dos egípcios.
Mas será que os israelitas também não tinham pecado? Claro que eles tinham. E o cordeiro sacrificado? Por que ele foi ferido? Quem pediu a morte do cordeiro? Foi Deus. E que culpa tinha o cordeiro? Nenhuma. Mas para que a ira de Deus fosse consumada na punição dos pecados, era necessário um cordeiro morrer, recebendo em si a punição no lugar da punição dos israelitas. É por isso que tanto na festa chamada Páscoa quanto na celebração da Santa Ceia, foi exigido por Deus que o seu povo celebrasse elas por memória. Antes de Cristo, por memória da salvação de Israel no Egito, depois de Cristo, em memória da salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E quem crê nele participa das celebrações da Ceia do Senhor, conforme ordenou aos seus discípulos que fundaram a igreja. É assim que os nossos pecados são perdoados. O Cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados. Por fim, a última etapa, que é a profecia, no verso 29, aconteceu que à meia-noite o próprio Deus feriu os primogênitos na terra do Egito. Mas onde tinha o sinal de sangue marcado nas portas, ninguém ali morria. E por quê? Porque um cordeiro já havia morrido por aquela casa. Com esse contexto, a profecia de Isaías vai fazer bastante sentido a partir de agora, porque está escrito assim em Isaías capítulo 53, do verso 6 ao 8. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. E quando você olha no contexto do Egito, aquele que praticou a Páscoa do Senhor, praticou porque acreditou na profecia que seria poupado da última praga no Egito. E Isaías veio para lançar essa profecia novamente para o futuro. Então a Páscoa foi cumprida com a morte do Senhor, o Cordeiro. Mas se a Páscoa poupou Israel da última praga e a profecia foi lançada para o futuro, significa que o sacrifício do Senhor também poupará o povo que nele crê das últimas pragas que foram anunciadas no Apocalipse. E nós damos testemunho que cremos nisso por meio da celebração da Santa Ceia, onde comemos o pão representado na sua carne e o vinho representado no seu sangue. Então, na antiga aliança, Israel foi salva da morte por meio da fé na Páscoa. E na nova aliança, a igreja será salva da morte pela fé em Jesus Cristo. Mas será que Deus mudou o seu plano? Ao invés de salvar Israel, salvar a igreja? Claro que não. É que para Deus não é israelita quem é descendente na linhagem sanguínea de Abraão, mas todo aquele que tem fé em Deus. Um exemplo, quando Deus ensinou aos israelitas a celebrar a Páscoa em Êxodo capítulo 12, no verso 47 e 48, ele disse assim: O estrangeiro que quiser celebrar a Páscoa entre vós será circuncidado para participar como se fosse um natural da terra, ou seja, um israelita. Aqui você percebe que os gentios eles não são impedidos de fazer parte da promessa de Deus. E no Novo Testamento, para complementar com a nova aliança, diz assim, em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao 12, que a circuncisão é feita por Cristo no coração, através do seu batismo. Você compreende agora o quanto é profundo e profético o assunto da Páscoa? Percebe o quanto o Antigo Testamento está conectado com o Novo? E ainda tem mais. Essa festa profética chamada Páscoa é apenas uma de 7 festas proféticas e está totalmente conectada com a revelação de Cristo e a sua revelação também no Apocalipse. Mas por hora a meditação finaliza aqui. Deus abençoe você por ter ouvido toda essa gravação e até a próxima meditação.